imagina só, o adolescentezinho, adolescente, cara, o braço dele está crescendo, ele não sabe que o braço está crescendo. Aí quando ele vai pegar o copo, o braço está um pouco maior do que a semana passada. Ele vive quebrando o copo. Você bota a sua filhinha para lavar a louça, pode ficar tranquila que vai quebrar prato. Quando mandar, já compre mais 5 pratos, que ela vai quebrar. Mas não é maldade não, não é desculpa não, é que o braço ficou maior do que uma semana atrás. E a gente fica brigando por nada. Olha, é processo natural, cara. Processo natural. Menino correndo na igreja, a gente brigando com os meninos. Nós já estamos mais velhos, doido para ir para o cemitério. Aí fica tudo quieto. Criança está com a energia toda, gente. Religião não suporta criança. Criança não cabe em religião. Religião é burocrática. Religião é coisa de gente sofisticada. Evangelho não, evangelho é simples. Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Igreja que não suporta uma criança chorando na hora do culto, não suporta adulto, idoso, idosa chorando. Gente que não consegue acolher o choro de uma criança, não consegue acolher choro de ninguém. Por isso que lá no Gênesis, quando fala de Agar e do Ismael, diz assim, e Deus ouviu o choro da criança. Deus ouviu o choro do menino. Bem, galera do Connect News, eu estou aqui com Carlos Queiroz e a gente vai falar um pouco de missões, um pouco do ministério dele, e eu garanto que você vai gostar muito desse vídeo. Tudo bom, pastor? Legal, cara. Tudo bem, bom estar com você aqui, com o pessoal do Connect News. Muito bom participar desse momento. Amém. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é que o senhor falasse um pouco do seu ministério, um pouco da sua história, né? Para que a gente possa conhecer um pouco do que é esse homem, né? Nasci numa família aqui em Fortaleza, quando Fortaleza ainda estava nesse processo de urbanização, razão pela qual, mesmo tendo nascido em Fortaleza, eu acho que a região onde eu vivi minha infância e adolescência, que hoje ali, aquela avenida da Juvita Feitosa, a rua Professor Anacleto, toda aquela região ali da Parque Araxá, Parquelândia, aquilo era cheio de sítios, fazendas, era um local muito agradável, muito gostoso. Então eu nasci ali, minha família era uma família muito simples, minha ambiência era ambiência evangélica, família grande. Meu pai casou-se, ficou viúvo, tinha 7 filhos do primeiro casamento, casou-se segunda vez com a Ritinha, que é a minha mãe, mais 7 filhos do segundo casamento. Então nós éramos 14 filhos dentro desse espaço, além de outros primos e pessoas que vinham e que moravam junto com a gente. A minha vivência toda foi dentro dessa ambiência do mundo evangélico brasileiro, uma igreja muito simples, aprendi muito, né? Foi aí que eu também tive chance, a igreja dava chance no salãozinho atrás, para a gente estudar todo o reforço escolar, todas as atividades extra-classe, geralmente a gente fazia com jovens da igreja e nesse espaço com a ajuda de outros jovens também. Isso se perpetuou com outras gerações, depois era a gente que já fazia a mesma coisa com outros jovens, ensinava outros jovens. Foi aí que nós tivemos praticamente a nossa preparação para ingressar na universidade. Vestibular nós tínhamos só 2 universidades, que era a estadual e a UFC, então a concorrência não era tão simples e era muito mais difícil para garotos pobres, então a gente estudava ali na igreja. A minha vocação ministerial se dá a partir daí. Depois eu trabalhei numa instituição chamada Visão Mundial, dediquei 27 anos de ministério e vocação dentro da Visão Mundial, 3 anos como diretor da Visão Mundial em Angola, 2004 a 2008 como diretor da Visão Mundial no Brasil, e meu ministério foi sempre focado na igreja, sempre, mesmo tendo essas minhas atividades fora da comunidade, como braço da igreja, eu sempre tive vinculado a uma igreja local, pastoreando comunidades locais. Pastor, o senhor trabalha muito com missões, né? Uhum. Além de fazer, o senhor dá palestra, inclusive você teve na nossa igreja, lá na Giliade da Parangaba, e eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de missões para a igreja, principalmente nos dias de hoje. Se entendermos a missão da igreja com todos os seus aspectos, que a missão da igreja é adoração, que a missão da igreja é edificação, que a missão da igreja a comunhão, que a missão da igreja é a evangelização e a responsabilidade sociopolítica ou a humanização, então eu chamo de missão esse cenário que se manifestam com todos esses aspectos: adoração, comunhão, edificação, evangelização e responsabilidade sociopolítica ou humanização, como queira chamar. Dentro da evangelização, você tem a evangelização local, você tem a evangelização de grupos
diferenciados, e você tem a chamada evangelização transcultural. Em geral, quando nas igrejas evangélicas a gente está falando de missões, o pessoal está pensando em missões transculturais. Do ponto de vista das missões transculturais, eu mais apoiei do que fiz diretamente, exceto essa minha experiência em Angola, que eu era muito mais um fazedor de tendas, ou seja, eu fui como diretor executivo da Visão Mundial e também fazia meus trabalhos de visita às igrejas, formação de lideranças e evangelização. Gosto muito da minha formação dentro do mundo da teologia numa área chamada missiologia. Eu sou mestre em missiologia, fiz um curso, um mestrado em missiologia, e me fascina essa área, não só como teoria, me fascina a própria tarefa missionária, né? Estar em missão. Eu quero ser uma pessoa sempre em missão para o reino de Deus, missão a favor da vida, em missão para abençoar as vidas e as pessoas, missão para resgatar as pessoas que estão em processos de morte em situação, vítimas de injustiça, de exploração. E essa tem imperícia. Por exemplo, alguns de vocês devem conhecer uma historinha que aconteceu comigo, que eu conto por aí na internet, que foi o meu primeiro carrinho azul, 0 km que eu tive chance de comprar. Compro o meu primeiro carrinho azul, 0 km. Aí paro ali na aldeota, no dia de sábado de manhã, não percebi que o pessoal que estava fazendo a construção de um prédio estava com aquelas maquininhas de chapiscar no tijolo, né? Estava lá, eu não percebi. Quando eu voltei das minhas atividades, que eu olhei meu carro em cima, chapiscado de cimento, cheio de cimento, sol quente, já estava seco. Passei a mão de só vai dar tempo de chegar em casa e dei uma acelerada no carro, pego o carro no meu jardim lá, pego a mangueira, dou uma tirada e não consegui tirar o cimento todo. Aí na mesa, conversando com a minha esposa, minha filha do lado, a Andréa, filho do Costa Neto, estava lá em casa, a Dedé, garotinha. Aí eu tinha, puxa vida, segunda-feira eu vou ter que levar esse carro na loja de polimento para dar uma ajeitada. Eu conversei sobre a situação e tal, fui dar uma sonequinha depois do almoço. Quando é mais ou menos assim, acho que 3 horas, 3h30. A Kelvia nunca fazia isso. Quando a gente estava dormindo, ela fazia silêncio, chamava as amiguinhas para brincar mais noite, e a Kelvia bagunçando e tal. Até que eu acordei, pai, acordei. Tem uma notícia pra ti, que é, filho? Eu e a Dadé lavamos teu carro, pai. E como assim? Tiramos o cimento todinho. Eu disse, como, filho, que vocês tiraram o cimento todinho? Vender. Eu peguei uma faca de mesa depois. Cara, subiram no capô e tiraram o cimento todo. E junto com o cimento, dei um abraço nela. Valeu, que legal. Coração partido. Vamos comer uma pizza em comemoração. Agora, o que é que eu percebo hoje? A Kelvia é uma pessoa que, se for 4 horas da manhã, pode ser gente conhecida, desconhecida, se ligar, ela vai para o hospital, ela vai não sei para onde. Eu às vezes fico até preocupado, porque às vezes eu viajo de madrugada. Não, filha, não, pai, não, vou de táxi, né? 2 pessoas em risco, é melhor só uma e tal. É prestativa até dizer chega. O que é que poderia ter acontecido? Deus deu a ela, na sua composição genética, uma capacidade de serviço, e eu poderia ter destruído na sua infância, quando ela quis fazer o primeiro serviço para ajudar o pai não entender porque estragou a pintura do carro. Eu conto essa história para dizer o seguinte: o talento e a habilidade dos seus filhos e filhas valem mais do que a pintura velha do seu carro. Amém.